Bom, agora vamos para a questão número 2. A questão número 2, ele começa assim. O paradoxo a que o autor se refere está corretamente resumido em... Galera, o paradoxo a que o autor se refere. Posso te fazer uma pergunta? Para que serve o texto para você matar uma questão dessa? O texto não serve absolutamente para nada. O paradoxo, o que é um paradoxo? O paradoxo será representado por ideias contrárias. Então experimenta, quando aparecer esse tipo de questão, de você ir direto às opções. Experimenta não voltar ao texto para você fazer a questão de forma objetiva. E ainda tem outra. O texto da mesma forma que o texto te ajuda para você fazer uma questão de interpretação em que existe a necessidade de voltar ao texto, aquele mesmo texto que te ajudou para esse tipo de questão, ele é o mesmo texto que te derruba para questões que em nada precisa do texto. Porque o texto é aquela coisa, você lê um texto, pode ter certeza. Quando você relê o texto, alguma coisa diferente você vai ver. Se você lê o texto mais uma vez, alguma coisa diferente você vai ver. E aí na hora de você fazer uma questão muito óbvia, você está com tanta informação a respeito do texto que você acaba se confundindo. Eu cheguei aqui, o cara perguntou para mim, em qual opção que apresenta um paradoxo? Gente, vamos ler aqui. Ó, o tempo despendido, o tempo que é gasto, né? Na busca do conhecimento, ele é recompensado pelo saber. Pô, você gasta tempo e aí você é recompensado por isso. Existe alguma ideia contrária? Existe algum paradoxo? Lógico que não. Então é óbvio que essa daqui não tem paradoxo. Os momentos de relaxamento pleno advêm de um bom planejamento do uso do tempo. Caramba, se você vai ter um momento de relaxamento, que é algo que eu tenho certeza que vocês não têm, o concurseiro não tem, os momentos de relaxamento, eles vêm de um bom planejamento. Ou seja, se você tiver um bom planejamento, você vai conseguir relaxar. Existe algum paradoxo ali? Existe alguma ideia contrária mostrada entre aquelas orações ali? Óbvio que não existe. Quando eu pego a letra C, a criatividade confere maior qualidade e tempo gasto com o trabalho. A criatividade, ela confere maior qualidade. A criatividade, ela confere maior qualidade ao tempo que você gasta com o trabalho. Poxa, a criatividade, ela confere uma coisa positiva. Observe. Se você for um cara criativo, se você for um cara objetivo, você consegue administrar seu tempo bem. Mas quando ele fala que a criatividade, você consegue administrar seu tempo bem. Se eu falasse assim, a criatividade, com maior qualidade ao tempo, ela faz você perder a melhor parte da vida. Aí observe, poxa, se eu disser que administrar o tempo de forma objetiva confere perdas financeiras, por exemplo, administrar o tempo de forma objetiva confere perda de dinheiro. Caramba, se você administra de forma objetiva e você perde dinheiro, então você está tendo uma falha. Ou você não está administrando de forma objetiva, ou se você está administrando de forma objetiva e você está perdendo dinheiro, você está tendo um posicionamento contrário, o que teria ali a conferência de um paradoxo, que não existiu aqui. Porque a criatividade, se você está sendo criativo e está conferindo maior qualidade, obviamente que aqui você não tem posicionamentos contrários. Então vamos lá, vamos pegar a letra D. Quando eu pego a letra D que eu digo, o controle do uso do tempo compromete seu aproveitamento prazeroso. Galera, eu vou controlar o uso do tempo. Vou fazer o quê? Um controle do uso do tempo. Vou usar o tempo de maneira muito positiva. Eu vou saber controlar o tempo na forma certinha. Vou administrar o meu tempo. Se eu administrar meu tempo, eu vou me dar bem. Se eu administrar meu tempo, eu vou conseguir descansar. Se eu administrar meu tempo, eu vou conseguir ganhar dinheiro. Se eu administrar meu tempo, eu vou conseguir curtir minha família. Se eu fizer uma administração do tempo e disser que isso vai comprometer a minha saúde, eu estou sendo o quê? Eu estou mostrando o quê, perdão? Uma ideia de oposição. Aí eu estou mostrando um paradoxo. Quando eu falo que o controle do uso do tempo, ele compromete o seu aproveitamento prazeroso,
Eu estou dizendo que você administrar o seu tempo de forma objetiva, ele vai ter uma coisa negativa, que é você comprometer o seu aproveitamento prazeroso. Gente, se você controla o tempo, você só vai ter coisa objetiva. Inclusive, você vai conseguir administrar tendo os prazeres da vida, que é aquele que você não tem nenhuma preocupação com o tempo. Mas se você controla o tempo e compromete o aproveitamento, lógico e evidente que aqui você tem um posicionamento contrário. É lógico que aqui existe uma posição de pensamentos. É por esse motivo que aquela opção dali, ela apresentou um paradoxo. E se ela apresentou um paradoxo, a resposta é a letra D de dado. Observe que para poder fazer essas duas primeiras questões, eu não li nem o título do texto. E a terceira questão que viria de interpretação, a terceira questão que viria na sequência aí, a gente resolveu ontem, na aula de gramática. Foi uma questão que ele trabalhava com a parte de referência. Ele colocava assim, ele colocava 3 afirmações. Hoje à tarde eu vou resolver essa questão de novo com vocês. Ele colocava 3 afirmações, e aí ele pegava a questão número 1, o texto 1, o texto 2, o texto 3, passagem 1, passagem 2, passagem 3, e daí só ia trabalhando o seguinte: a palavra X foi usada para se referir à palavra Y. Aí a próxima questão, a palavra X, ela poderia ser substituída por isso. Aí mandava você substituir lá o existiam por deviam haver, que é uma questão que tem a ver com concordância, nada tem a ver com interpretação, mas aí no enunciado ele havia colocado das passagens do texto. Analisando as passagens do texto, marque a opção correta. Aí o cara coloca, o maldito examinador coloca a palavra texto no enunciado, o aluno já acha que tem que fazer o texto. De novo, gente, fizemos 2 questões de interpretação e nenhuma eu tive qualquer necessidade de voltar ao texto. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu fiz, beleza? Bom, vamos pegar agora a próxima questão, vamos lá. Próxima questão. O livre comentário sobre o filme Match Point, que foi redigido com clareza, correção e lógica, está aqui, ó. Gente, um texto que foi redigido com clareza, correção e lógica. O livre comentário do texto. Essa daí foi uma questão única de um texto. Eu não sei se foi o texto 2 ou o texto 3 da prova de analista do TRE de Ceará. A prova 1, que está aí. Analista do TRE de Ceará teve um texto, aí depois ele colocou aquelas questões que nós fizemos ali agora sem ter necessidade de voltar ao texto. Depois ele colocou algumas questões gramaticais e logo em seguida ele colocou um segundo texto, que é esse texto que está aí, falando do Woody Allen, sobre um filme que ele fez, e tal. Aí ele vai e coloca a questão assim: o livre comentário sobre o filme que foi redigido com clareza, correção e lógica. Na boa, galera, na boa. Se você me disser que existe necessidade de voltar ao texto para isso, você está de brincadeira. Porque uma frase que seja redigida com clareza, lógica e tal, pode anotar o que vocês vão ter que fazer. Primeiro, vocês vão procurar o quê? Erros gramaticais, para esse tipo de questão. Procurar erros gramaticais. Segundo, procurar a frase que não tenha, a opção que não tenha informação clara. Ponto. Essas 2 opções, galera, elas serão eliminadas. Você chegou ali e procurou os erros gramaticais. Alguns erros gramaticais, vocês vão ter uma dificuldade muito grande de observar. E daí eu vou abrir alguns comentários aqui para a gente falar sobre isso. E outros erros gramaticais, vocês vão encontrar muito fáceis. Só que nesse tipo de questão daí, quando ele fala o livre tal, que tem clareza, correção e lógica, ele mistura ali das 5 opções. Quando ele faz a pergunta, que ele quer saber a opção correta para você analisar o texto que foi redigido com clareza, correção e lógica, o que vocês vão fazer das 5 opções? Vocês vão ter ali uma opção que é a correta e das outras 4, vocês provavelmente vão ter 2 opções apresentando erros gramaticais, erros às vezes muito fáceis, erros às vezes muito difíceis de perceberem, mas só que a Fundação Carlos Chagas, ela é muito boa com o aluno.
Porque além de ele colocar erros gramaticais, além de colocar os erros gramaticais, ele coloca opções que sejam obscuras. Ele coloca as opções que não tenham informações com clareza, informações objetivas. É só você ler as opções e perceber, cara, essa opção está enrolada. Gente, pode eliminar que ela está errada. Você começou a ler a opção, a mensagem que ele está te passando, você não conseguiu captar de forma objetiva, a mensagem que ele passou você não captou de primeira, pode eliminar que aquela opção está fora. Tenha certeza de que essa questão vai aparecer alguma coisa falando disso, porque tem caído em todas as provas. Eu vou falar para vocês, de todas as provas que caíram em 2012, todas, eu te garanto que uma questão, pelo menos, isso tem caído assim, 2, 3 questões por prova. Em pelo menos todas as provas, em pelo menos uma questão, ele joga esse enunciado. E em todas tem caído exatamente com o mesmo modelo. Ele coloca erros gramaticais ou então opções que quando vocês forem ler, na boa, eu não vou nem conseguir te explicar aqui. Quando eu começar a ler, caramba, olha só, gente, como é que a informação está. Aqui ele está querendo dizer isso, aí começa a misturar um monte de coisa. Cara, você leu, na boa, gente, leu. Começou a ler. Cara, eu estou sentindo, não força uma segunda leitura. Elimina a opção. Não procura reler a opção para ver se vai entender. Pode eliminar. Por quê? Porque aquela informação não vai ser clara. É assim que se faz essa questão. Não se discute. Contra fatos não existem argumentos. Você leu a opção e na hora de você interpretar, houve alguma coisa que estava querendo fazer você forçar uma segunda leitura. Houve algo que teve que forçar você a viajar e tentar. Elimina. Não fica fazendo isso. Elimina. Pula para outra opção que com certeza uma delas a informação será objetiva. Vamos pegar aqui a letra A. Olha só. Letra A ele fala assim. Com grande sucesso de crítica e público alcançados, quando foi exibido em Cannes, Match Point, a despeito de outros projetos, tá. Só lembrando que, galera, a informação, ela não ser clara, não quer dizer que ele não use palavras complexas, tá? Claro que vocês vão ter que conhecer. Lembrar que a despeito de é sinônimo de quê? Apesar de. Lembrar que a despeito de é sinônimo de quê? Não obstante. Lembrar que a despeito de é usado também como a expressão em que pese, tá? Uma coisa também tem que ficar clara, né? De repente, o pouco conhecimento de palavras para um aluno pode fazer, pô, David, de repente o cara colocou lá a despeito de, pô, a despeito de ficou feião. Pô, não é isso que eu estou falando para vocês, claro. A despeito de, se ficou feião, a frase está correta, é porque você não sabe como o a despeito de é usado. Poxa, ficar a opção feiona não quer dizer nada. O cara chegou ali e usou o conquanto, por favor, rapaziada. O aluno vem falar assim, pô, David, o cara colocou ali um conquanto. Pô, olha só que opção ridícula, cara. Ele escreveu aqui a palavra, pô, escreveu essa locução em que pese. Pô, em que pese não é feião, então vou eliminar. Gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Informação obscura não é aquela informação que é passada para quem não conhece vocabulário. Informação obscura não é aquela passada para quem tem desconhecimento de conjunções. Não é isso. Então, por isso vocês têm que saber. Para isso, a gente vai abrir até um comentário aqui. Lembre-se, toda vez que o cara usa o a despeito de é sinônimo de apesar de, não obstante em que pese. Então, qualquer uma que ele tivesse usado aqui dessas, não estaria isto fazendo a opção ficar obscura. Mas aí, para poder melhorar a sua leitura, você troca por alguma delas. Vamos dar uma lida lá. Com grande sucesso de crítica e público alcançados, quando foi exibido em Cannes, Match Point, apesar de outros projetos realizados pelo cineasta, à medida em que obteve considerável retorno financeiro, configura-se assim como, cara, assim, na boa, gente, lê a opção e me diz que você entendeu alguma coisa. Você não está entendendo. Aquilo dali é uma coisa ridícula. Essa opção, quando você vai ler, eu vou ler para vocês. Olha aqui. Com grande sucesso de crítica e público alcançados, quando foi exibido em Cannes, Match Point, apesar de outros projetos realizados pelo cineasta, à medida em que obteve considerável retorno financeiro, configura-se assim, como um dos filmes mais sombrios feito por Woody Allen. Isso é uma informação clara? Óbvio que não, gente. É óbvio que não.
Agora, além disso, você tem um erro ali gravíssimo, que é esse daqui. Não existe isto aqui, tá? Agora, quando fala assim, a medida em que isto não existe, tá? Pode circular aí. Você tem duas locuções. Quando você vai usar a locução proporcional à medida que, pode colocar aí. Quando você vai usar a locução proporcional à medida que, e a locução que indica a causa, na medida em que. Coloca aí, tá? A medida que é uma locução proporcional. Ela significa a proporção que. A locução na medida em que significa causa. Na medida em que, gente, corresponde a visto que. Tá bom? Por exemplo, é claro que corresponde a todas as outras condições causais, né? Descarregou. Por exemplo, se eu falasse assim, descarregou o computador na medida em que a bateria ficou fraca, sei lá. O aluno passou no concurso na medida em que estudou corretamente. Quando eu falo que ele estudou no concurso, passou no concurso na medida em que estudou corretamente, essa frase está certa. Esse na medida em que, ele tem valor de causa. E aí poderia ser substituído por visto que. E na hora que ele coloca, o aluno estuda à medida que a sua esposa trabalha. O aluno estuda à medida que sua esposa trabalha. A proporção que. Então, a proporção que existe, que é igual à medida que, e na medida em que, é uma locução causal, que corresponde a quê? Corresponde a visto que. Agora, cuidado com uma coisa. O que não existe? Não existe isso. Quando ele fala a medida em que, é uma coisa que não existe, como também não existe. Gente, da mesma forma que não existe a medida em que, também não existe a expressão na medida que, ok? Nenhuma dessas duas existe. Nem a medida em que e nem a na medida que. O que você tem? Ó, para você poder memorizar, o que eu te aconselho? Olha para cá. Quando você usa a medida que, repara, ela não começa com a preposição em. Só vai ter a preposição em antes do que quando ela também for usada antes da palavra medida. Então você pode memorizar assim, tá? Na medida, pode colocar aí, tá? Na medida em que, tá aqui, ó. Tem a preposição em aqui e a preposição em aqui. Isto aqui indica causa, é igual a visto que. E a medida que indica proporção e corresponde à locução proporcional à medida que. Beleza, meus amigos? Vamos lá. Temos perguntas ou não temos perguntas? Beleza. Então, além de você ter... Agora, claro, né? Quando você pega essa letra A, por exemplo, o aluno... Ali é o lugar onde o aluno fala. David, ali existe um erro, pô, sacanagem não. Esse erro aí só você percebe. Não é que só eu percebo. De repente, você, por não conhecer, você não viu aquele erro. Mas ali tem um erro gramatical. Só que naquele erro gramatical, seria bom você matar para não precisar nem ficar lendo, perdendo teu tempo. Agora, é claro que além disso, você tem uma informação completamente obscura, o que já iria fazer com que aquela opção fosse eliminada. Vamos dar uma olhada na letra B de bola. Vamos lá. Quando eu pego a letra B de bola, o livre comentário sobre o filme, redigido com clareza, não é isso que ele quer? Correção e lógica. Vamos lá, vamos ver se isso daqui está claro. Match Point. Um dos filmes mais sombrios de Woody Allen, cujo grande sucesso de crítica e público foram alcançados, quando exibido em Cannes,
apesar de outros projetos realizados. Olha só, já furou completamente. Ó. Repara, quando exibido em Cannes, apesar de outros projetos realizados pelo cineasta, obteve considerável retorno. Na boa. O público alcançado, cujo grande sucesso de crítica e público foram alcançados quando exibido em Cannes, obteve considerável retorno. Apesar, vou tentar organizar a frase aqui para ver se ela ficaria legal. Match Point, um dos filmes mais sombrios de Woody Allen, obteve, tá? Seria isso. Um dos filmes mais sombrios obteve considerável retorno financeiro. Beleza. Apesar de outros projetos realizados pelo cineasta. Cara, é isso, né? O a despeito de não é usado como apesar de? Então vamos lá, vê se tem sentido isso. Um dos filmes mais sombrios de Woody Allen. Ainda estou botando aqui na ordem direta para facilitar vocês, hein? Um dos filmes mais sombrios de Woody Allen obteve considerável retorno financeiro. Apesar de outros projetos realizados pelo cineasta. Quer ver que ela poderia ficar um pouquinho coerente? Se o apesar de tem que denotar uma ideia de oposição, eu vou fazer ali uma oposição para fazer aquela questão ficar objetiva. Para aquela informação, ela ser uma informação clara. Porque eu chego e falo assim, por exemplo, galera, o aluno lia o texto, apesar de não ter necessidade. Eu estou sendo coerente com a minha informação, porque eu estou usando o apesar de, e o apesar de, como ele tem que denotar uma oposição, eu tenho que ter essa ideia de oposição dentro da frase, que não aconteceu aqui. Mas se por acaso eu falasse assim, galera, Woody Allen obteve considerável retorno financeiro, apesar de outros projetos que ele realizou não ter dado retorno financeiro. Por exemplo, se eu falasse isso, porque se o a despeito de tem que ser usado como apesar de, vamos continuar. Esse filme obteve considerável retorno financeiro, apesar de outros projetos que ele realizou não ter tido algum retorno financeiro. Aí realmente eu teria. Ele fez vários filmes. Aquele filme trouxe um retorno financeiro. Apesar de outros filmes não ter trazido algum retorno. Agora observe que ele coloca uma informação completamente solta. Apesar de outros projetos realizados pelo cineasta. Cara, na boa. Apesar de outros projetos realizados pelo cineasta, o quê? Apesar de outros projetos realizados por ele não ter tido retorno. Aquele ali teve retorno. Ou seja, uma informação completamente obscura, mais uma vez. Então a letra B de bola, ela também está errada. Vamos pegar a letra C. Um dos filmes mais sombrios de Woody Allen, Match Point, cujo o grande... Não, aí se você está sentado aí faltando dias para fazer a sua prova, ou horas para fazer a sua prova, não tem a menor dúvida de que você sabe que falar cujo o não pode, porque o pronome relativo cujo não pode ter artigo antes nem depois. Pronome relativo cujo não pode ter artigo antes nem depois. Isso é uma informação que, na boa, eu não vou nem ficar comentando muito, que é perder tempo. Beleza? Então, aquela letra B de bola, a letra, desculpa, C de casa, ela está completamente errada. Agora, David, vamos continuar, vamos fazer de conta que a gente nem viu isso daqui. Então, vamos lá. Um dos filmes mais sombrios de Woody Allen, Match Point, cujo grande sucesso de crítica e público seriam alcançados em sua exibição em Cannes, difere de outros projetos realizados pelo cineasta. Ó, que coisa interessante. Aqui ele foi tentando dar uma coerência. Vamos lá. Ó, um dos filmes mais sombrios de Woody Allen, cujo grande sucesso de crítica e público seriam alcançados em sua extinção em Cannes, difere de outros projetos realizados pelo cineasta. Aqui, ó. Presta atenção aqui, gente. Deixa eu circular aqui para vocês. Foi a informação que faltou naquela outra opção. Esse Match Point alcançou sucesso. Ó, Match Point, cujo grande sucesso e crítica e público seriam alcançados, ele está dizendo que o Match Point teve sucesso. Show de bola. Ó, Match Point, cujo grande sucesso de crítica teve sucesso. Match Point teve sucesso. Esse filme difere de outros projetos realizados pelo cineasta. Realmente. Repara que naquela opção anterior, essa relação de oposição, ela não existiu. Lá naquela outra ele falou que teve sucesso financeiro, apesar de outros projetos realizados pelo cineasta.
Apesar de outros projetos que não tiveram sucesso. Aqui ele fala isso, que o Match Point teve sucesso, esse filme difere de outros projetos realizados pelo cineasta. Positivo. Só que aí na hora que ele vai continuar, ele usa uma palavra feia, que não quer dizer nada, né, gente? Que é a palavra conquanto. Aí você vai colocar aqui o embora. Que é o sinônimo dessa palavra. Aí vamos lá. Difere de outros projetos realizados pelo cineasta, embora obteve considerável retorno. Eu posso falar isso? Embora obteve? Não, eu teria que falar o quê? Embora tenha obtido considerável retorno financeiro. Mas mesmo assim, vamos ver agora se continua coerente com essa afirmação final. Vamos lá. Match Point, que foi sucesso de crítica, ele difere de outros projetos realizados pelo cineasta. Mas, repara que aqui, ele vai dizer que obteve um considerável retorno financeiro. Gente, de novo ele vai falhar na conexão da frase, porque ele começa falando que o Match Point teve retorno financeiro. E esse filme se difere dos outros que ele fez. Por que ele se difere dos outros que ele fez? Porque os outros não tiveram retorno financeiro. E aqui, quando ele fala isso, ó, difere de outros projetos realizados pelo cineasta, obteve considerável retorno financeiro, eu não posso dizer que isso daqui é uma coisa coerente, porque ele está levantando ali uma ideia de oposição, dizendo que teve filmes que o cara teve sucesso e outros que ele não teve sucesso. O Match Point obteve sucesso. Esse filme difere de outros projetos realizados pelo cineasta. Ele difere de outros projetos, embora obteve considerável retorno? Não. Embora tenha obtido considerável retorno? Não. Mesmo que eu colocasse aqui o tenha obtido considerável retorno, seria incoerente, porque o que eu tenho que mostrar aqui é a ideia relacionada a não ter tido retorno. Vamos lá. Match Point, cujo grande sucesso de crítica e público seriam alcançados em sua extinção em Cannes, obteve considerável retorno financeiro. Vamos tirar esse conquanto aqui, para ver se a frase vai permanecer com sentido. Vamos lá. Match Point, cujo grande sucesso de crítica e público seriam alcançados em sua exibição em Cannes, obteve considerável retorno financeiro. Observe, o conquanto aqui está sobrando. Aqui não tem que ter nenhuma conjunção. Essa expressão que está aqui, obteve considerável retorno, ela está ligada a esta ideia aqui, ó, que seria a continuidade. Agora vamos deixar essa frase coerente. Match Point, sucesso de crítica e público seriam alcançados em sua exibição em Cannes. Obteve considerável retorno financeiro. Isso difere de outros projetos realizados pelo cineasta. Positivo, porque esse teve sucesso e vai diferenciar de outros que não tiveram sucesso. Consequentemente, se eu fizesse esse monte de adaptação, aí a letra C estaria certa. Mas eu não posso sair fazendo isso, porque é justamente por esse motivo que ela vai ser uma informação obscura. Match Point, um dos filmes mais sombrios de Woody Allen, alcançou grande sucesso de crítica e público, quando foi exibido em Cannes. E ao contrário de outros projetos realizados pelo cineasta, obteve considerável retorno financeiro. Gente, claríssima aquela ideia que está ali. E se eu fosse organizar aqui, pegar as ideias principais para vocês circularem no material de vocês, o que vocês vão fazer? Match Point, o que continua isso? Ó? Match Point, aqui está só usando um aposto explicativo, que foi um dos filmes mais sombrios de Woody Allen, Match Point alcançou o grande sucesso de crítica. Ok? Só reúne essas ideias aqui. Só circula isso, galera. Match Point alcançou o grande sucesso de crítica e público. Desculpa. Sucesso de crítica e público. Tá aqui. Match Point alcançou o grande sucesso de crítica e público quando foi exibido em Cannes. Ponto. E ao contrário, obteve, tá aqui, considerável retorno financeiro. Tá aqui. Se vocês reunissem essa ideia, já ficaria tranquilo. Tá aqui. Match Point
alcançou match point, alcançou um grande sucesso de crítica e público e obteve retorno financeiro. Agora vamos ver onde é que está a oposição. A oposição está aqui, ó. Ao contrário de outros projetos realizados pelo cineasta, tá aqui, ó. Aí, gente. Match Point alcançou grande sucesso de crítica e público e obteve considerável retorno financeiro, ao contrário de outros projetos realizados pelo cineasta, que não obtiveram retorno financeiro. Com isso, a informação está clara. E é justamente por esse motivo que a resposta é a letra D de dado. Tranquilos? Galera, questão maravilhosa, né? Muito boa. E a letra E? Vamos ver o que está com problema na letra E. Vamos lá. Letra E. A despeito de ser um dos filmes, eu não vou usar a despeito de, né? Eu vou usar apesar de, que é a mesma coisa, e apesar de tem uma pronúncia melhor, é mais familiar. Vamos lá. Apesar de um dos filmes mais sombrios feitos por Woody Allen, quando foi exibido em Cannes Match Point, diferentemente de outros projetos realizados pelo cineasta, não. O que ele está dizendo? Aqui já começou a dar um monte de problema. O que ele está falando aqui? Apesar de ser um dos filmes mais sombrios feitos por Woody Allen, quando foi exibido, ou seja, ele foi exibido... Caraca! Apesar de um dos filmes mais sombrios feitos por ele, quando foi exibido, ou seja, um dos filmes feitos por ele, quando foi exibido, ser sombrio, em Cannes Match Point, diferente de outros projetos que não eram sombrios, realizados pelo cineasta. Vocês viram que a ideia é dizer, a oposição semântica aqui, não é dizer que um filme era sombrio e o outro não era sombrio. A oposição semântica que vem sendo defendida em todas as opções é dizer que houve filme que teve retorno financeiro e outros que não tiveram retorno financeiro. Essa seria a ideia. Aí está completamente e muito mais obscuro do que se pode imaginar. Bom, a despeito de ser um dos filmes mais sombrios feitos por Woody Allen quando foi exibido. Repara, ele foi o mais sombrio quando foi exibido. Quando não foi exibido, ele não era sombrio. Não tem nada a ver. Diferentemente de outros projetos realizados pelo cineasta. Diferente dos outros, que os outros não foram sombrios. Que obteve retorno financeiro. Alcança grande sucesso e crítica. Cara, não tem nada. Essa daí, assim, não tem nada a ver. Então, recapitulando, você vai encontrar pelo menos 3 questões nessa daí. É por esse motivo que eu estou batendo, gente, bem devagar, para poder não ter pressa. A gente resolve poucas questões, ótimo. Mas vocês aprendem como fazer cada um desses modelos. Você, quando encontra uma questão dessa, você começa a ler, apareceu com quanto, que é uma coisa muito explorada, troca por embora. Apareceu posto que, troca por embora. Apareceu a despeito de, indireto tem acontecido isso. Apareceu em que pese, apareceu no obstante, equivale àquilo, a expressão apesar de. Aí você usa o apesar de para você se familiarizar direto com a opção. Na hora que você fizer essa substituição, você começa a ler. Cara, na hora que você for ler, se começar a perceber que está difícil de interpretar, está obscura a informação, elimina. Não leiam de novo, não refaçam, porque aquela opção, ela será eliminada. Eu garanto a vocês que isso vai acontecer. Beleza, rapaziada? Show de bola!